Boa noite. Hoje eu gostaria de nós podemos falar sobre algo na nossa vida que se chama conquista. Você já conquistou uma coisa? Quem já conquistou uma coisa aqui? A gente conquista as coisas. Às vezes são coisas do nosso coração. A gente conquista situações do nosso coração. Hoje eu consegui dominar o meu ciúme. Hoje eu consegui dominar a minha ira. Não respondi àquela pessoa como eu tinha que responder. Pergunta a pessoa do seu lado. É verdade isso? A palavra de Deus diz, e é um versículo muito conhecido, vamos em Romanos 8:37. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos. E você logo vai encontrar Romanos. Conseguimos achar? Vamos no índice. Aqueles que não conhecem a Bíblia, a primeira vez estão vendo a Bíblia, existe um índice, Novo Testamento, que diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aí você pensa, será que eu já fui vencedor em alguma coisa realmente importante? Vamos imaginar que você está olhando a sua vida como uma foto. E cada foto, você sabe que quanto mais tiver pixels, aqueles pontinhos, mais ela será definida. Então a nossa vida, ela precisa de conquistas para que você possa reconhecer o poder de Deus na sua vida. Você precisa buscar esse poder. Mas esse poder, ele se manifesta nas pequenas coisas. E às vezes não damos valor a isso. Olhamos para as situações na nossa vida e perguntamos: Deus, por quê? Por que isso não aconteceu na minha vida? Por que fizeram isso comigo? Deus, por que eu não fui reconhecido? Por que fizeram essas situações no meu coração? Quando você começa a entender o que é vitória para Deus, o que é conquista, aí você passa a ter domínio sobre os seus sentimentos. Porque nos seus sentimentos você pode estar sempre oscilando sobre se sentir vitorioso ou não. Mas naquilo que Deus está trabalhando na sua vida, você precisa comemorar essas vitórias que você tem tido. Vamos imaginar que você seja uma pessoa que está sempre murmurando. Talvez você não murmure para as pessoas que você ame, mas você está sempre murmurando. Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Claro que não é você, né, irmão? Claro. Quando aquela pessoa não te paga, ou quando aquela situação não acontece, você começa a murmurar e você começa a ficar muito chateado. E aí você lembra que você assistiu um culto que disse assim: não murmureis. Reconhece-me em todos os teus caminhos e eu vou endireitar as tuas veredas. E aí você percebe que o Espírito Santo quer que em algum momento você pare o que está acontecendo e passe a transformar isso num movimento novo. Mas como assim? Eu já conheço tanto. Mas a prática de Deus é muito diferente da teoria de Deus. A prática de Deus diz que aquilo que o Espírito Santo ministrar no seu coração, você precisa se posicionar a fazer até o fim. Mas a leniência na nossa carne, a nossa própria justificativa diz: amanhã eu começo essa luta. Então aquela conquista que estava tão perto de você, aquela conquista de você colocar limites, aquela conquista de você não murmurar, aquela conquista de você viver Deus. A gente precisa viver Deus.
Mas o que é viver Deus? Você pode ler muitas vezes a palavra de Deus, mas você precisa praticá-la. Mas não é só praticar as coisas de Deus, é ter o Espírito de Deus dentro de você. E esse Espírito de Deus é um fogo ardente no seu coração, que você quer fazer o tempo todo algo para Deus. Eu quero fazer algo para Deus, por Deus. Então passa a sua vida a ter um referencial de Deus. Não das circunstâncias, não dos seus problemas, não das suas expectativas, não dos seus sonhos, mas de Deus. E como é que é essa lenha, essa conquista de estar presente com Deus constantemente? É quando você abre o seu ouvido para ouvir. Você abre o seu ouvido para ouvir? Minha mulher, meu sogro, minha cunhada, abre o seu ouvido para ouvir? Ai, glória a Deus. E a manifestação daquilo que Deus vai fazer aqui na terra, assim foi? É através de quem? Pergunta a pessoa, você sabe quem ficou aqui na terra para fazer isso? Você conhece o Espírito Santo? Ele manifesta na sua vida, ele fala com você? Deus está morto ou Deus está vivo? Se Deus está vivo, ele fala, ele é mudo? Deus fala? E o seu ouvido? Está atento para ouvir o que Deus está falando? Não, pastor, é que eu acho que se eu começar a ouvir Deus, eu vou ficar maluco. Bom, eu quero dizer a você que depois de eu completar 50 anos, como eu completei há 2 dias atrás, eu não sou maluca. Falar com Deus, estar com Deus é uma conquista. Mas é uma conquista diária. Quando você entende que isso é uma conquista, que Deus espera que você tenha essa conquista na sua vida, que você fique sempre dentro do teu coração com uma fome de Deus, com uma vontade de ver Deus se manifestar na sua vida, a presença dEle constantemente, isso é uma conquista. Mas quando você acha que Deus pode ser colocado no armário para quando você finalmente puder fazer alguma coisa, você abre aquele armário e vamos fazer o que Deus quer. Então você está perdendo o quê? A sua conquista. Você está perdendo aquilo que é a base de tudo. Aquilo que faz a sua esperança, aquilo faz você acordar, dormir, faz você entender o que Deus está falando. Você não pode perder essa conquista. Isso é a realidade de Deus. Isso é a verdade de Deus. É para isso que estamos aqui. Alguns com um chamado profundo de dedicação, outros chamados para um general, outros para um tenente, não importa a sua vocação, outros para discípulo. O seu chamado é Deus que vai falar com você. E você precisa escolher todo dia viver isso. Porque é como rios e como uma água que passa. Você pode se perder em tantas coisas que você tem que fazer, em tantas situações que você precisa cuidar. E aquele rio que deveria estar dando água, jorrando dentro de você, aquela conquista espiritual em que você recebeu Jesus lá atrás. O rio de água viva que corre no seu ventre não vai te afogar, vai te dar vida. Vai fazer você querer conquistar mais. Isso é Deus. Isso é Deus. E não adianta você fingir que Deus não fala com você. Porque Ele fala. Ele se manifesta em sinais. Ele fala através de pessoas. Ele fala através de situações. Ele te leva para a vontade dEle. E muitas vezes fecha, inclusive a porta, para que você não passe. Porque essa porta não é a vontade dEle que você passe.
Mas às vezes para a gente enxergar isso, é muito difícil. Porque estamos completamente envolvidos na última conquista que tivemos. Há quanto tempo faz? Não, porque Deus fez um milagre para mim lá atrás. Mas será que Deus não tem uma conquista hoje para você? E como é que eu vou buscar? Como é que eu vou buscar essa conquista? É através da minha própria decisão? É através da minha própria mente? Não, eu vou trabalhar hoje o meu orgulho. Hoje eu vou trabalhar meu orgulho. É assim? Não, Deus traz as situações para você. Aquilo que Ele vê que você está preparado para que você possa viver e reagir segundo isso, Ele te prepara para que você conquiste. Para que você conquiste, para que você tenha aquilo. Porque Ele quer te dar vitórias. Mas existe uma condição sine qua non. Existe um procedimento, existe uma maneira pela qual Deus vai te dar conquistas. Ele não vai te dar situações em que você não vai ser capaz de resolver. Vamos abrir a Bíblia. Êxodos 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que você está clamando a Deus? O clamor tem que vir com uma ação. Quando você clama, você precisa fazer uma ação de clamar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Porque se você quisesse ser levado para o centro da vontade de Deus, para que você seja levado a cada dia para o centro da vontade de Deus, você precisa clamar, você precisa marchar. Mas os que dormem, aos que adiam, amanhã eu vou escutar Deus e amanhã eu sigo. O Senhor diz: marcha. Mas eu não sei marchar, eu não sei ouvir de Deus, eu não sei como fazer no meu coração, eu não sei como fazer, eu me sinto uma pessoa tão incapacitada para ter um relacionamento com Deus. Você pode dizer: eu não sou capaz, mas o que Deus diz é que você marche. Você sabe marchar? Se você não sabe marchar, anda. Mas anda na direção de Deus. E assim você vai ver as conquistas na sua vida. Você precisa andar na direção de Deus. Não tem como você ver as conquistas que Deus tem para você se você não andar na direção da vontade de Deus. E aí a gente consegue enxergar. A gente consegue ver que as conquistas, elas precisam ser comemoradas. Amém? Eu preciso comemorar. Deus me disse hoje que eu tinha que parar de fazer essa situação na minha vida. Porque eu parei, eu deixei de ter um grande prejuízo. Isso não é uma conquista? Pergunta a pessoa que está do seu lado. E há pessoas que acham que Deus só funciona numa área da sua vida. A área do terra do nunca. Quem já viu a terra do nunca? Aquela terra do nunca em que Ele é ambíguo. Sabe, Deus é uma coisa, é uma força, é uma energia, e ela interage e sai para um lado, entra para o outro e não faz nada. Esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é vivo. O Deus que eu sirvo é eficaz. O Deus que eu sirvo muda o teu coração. Ele muda a intenção do teu coração. Ele ensina você a amar. Ele ensina você a perdoar. Ele ensina você, Ele te constrange. Porque o amor de Deus te constrange. E será que Deus não está esperando que você possa amar outras pessoas? E será que Deus não está esperando que você ajude as outras pessoas a conquistarem coisas que você já conquistou?
pessoa que está ao seu lado. O que você acha? Não há nada mais lindo do que você ver uma pessoa crescer no Espírito. É um filho igual. Você vê aquela pessoa dando os primeiros passos. Você vê ela recebendo Jesus e o Espírito Santo. Aí ela passa pelo batismo, tanto das águas como do Espírito Santo. E aí ela começa a falar para as outras pessoas algo que ela nem conhece. Não importa, ela fala do testemunho dela. E ela vai crescendo em fé. Aí ela vai entendendo tantas coisas. Então eu não sabia nada disso. E aí você vê todos os bebês espirituais. Você vê os bebês se tornarem adolescentes e depois adultos. E aí você consegue enxergar como é lindo quando uma pessoa é ministrada no Espírito, não? Como é lindo quando Deus faz você ter conquistas de crescimento. Então eu pergunto, qual foi a sua última conquista? Qual foi a sua última conquista? Hoje. Teu Deus é vivo. Ele fala com você e Ele ministra no seu coração a cada dia. Qual foi a sua conquista? O que Deus espera que você faça? Talvez Deus espera que você aprenda a sintonizar nele, na frequência dele e escutar. Não adianta a gente ficar guardando tantas coisas no nosso coração, porque a gente vai explodir. A gente precisa aprender a falar aquilo que a gente sente. Não adianta a gente ter medo de enfrentar o nosso medo, porque o nosso medo nos congela e impede a gente de fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Por quê? Porque imagina Moisés, depois de 40 anos, mais 40, 80, e ali começa tudo. Você quer começar a viver para Deus com 80 anos? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Hein? Ai, olha, eu estou muito feliz de ter feito 50. Eu estou muito feliz de ter feito 50, porque... Ai, como é bom ter 50 anos, gente. É tão bom você passar por tudo isso. Sabe, não ficar emocional, tudo... aquelas coisas de juventude. É legal ser jovem, mas... Ai, é bom também ter 50. Olha, vou dizer, é uma boa coisa. Mas existem as conquistas que ninguém vai me tirar. Hoje eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu sou não é porque eu tenho 50 anos. Vou falar o tempo todo isso. Até eu me acostumar, meio século. Tenho que me acostumar com a idade. Então, eu sei o que eu sou, porque durante muito tempo da minha vida, eu não sabia o que eu era. Apesar de servir a Deus, apesar de me dedicar, apesar de ter um berço evangélico, eu não sabia o que era Deus. Eu não sabia o que Deus podia me usar, onde tinha unção do Senhor, eu não sabia. Então, depois que você abre o seu coração para essa conquista, que é viver em Deus, ter experiências com Deus todo dia, o que acontece? Acontece que você sabe quem você é. Você sabe para onde você tem que ir. E você sabe qual é a sua missão. Amém? Você não precisa ter 50 anos para saber isso. Basta que você abra o seu coração e determine, Deus, onde quer que esteja a tua verdade, eu quero seguir. E não importa o que aconteça, algo eu tenho certeza na minha vida. Eu vou servir ao Senhor na casa dele para o resto da minha vida. E ainda que tenha sido mais de 20 anos me dedicando ao Senhor e de ter nascido num berço evangélico, eu quero dizer para você que eu tenho muita fome de Deus. Todo dia eu acordo com muita vontade de saber o que Deus tem para eu conquistar. E eu acho que é isso que nós precisamos conquistar. A vontade, a decisão de não querer pouco de Deus.
Não se limite aos seus sentimentos. Não limite a sua fé aos seus sentimentos. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se você vê, deixou de ser fé. Portanto, aonde Deus vai trabalhar na sua vida, seja qual for, há uma conquista. Seja onde for que Deus está trabalhando na sua vida, há uma conquista. E você deveria experimentar viver isso. Amém? Pergunta a pessoa do seu lado: você entendeu, irmão? Entender isso é uma decisão a cada dia de conquistar a sua vida espiritual, de se posicionar a viver um Deus vivo e verdadeiro, e você vai ser um testemunho na sua casa e fora dela. Amém? Uma das coisas muito lindas que eu aprendi na minha vida é que é tão bom cuidar das pessoas. É tão bom. E a maior conquista da minha vida é ver as pessoas conquistarem algo. Eu quero orar por você, pelas suas conquistas. Eu quero orar que você possa entender que a sua conquista vai depender de você colocar a presença de Deus na sua vida. Você precisa colocar Deus todos os dias da sua vida. E viver com Deus é diferente. Porque você começa a olhar as coisas de uma maneira diferente. E essa é a maior conquista que você pode ter. Que você possa viver verdadeiramente com Deus. E esse caráter de Deus, essa verdade de Deus, ser absolutamente profunda na sua vida. Senhor Jesus, eu quero clamar os intercessores nesse momento que me ajudem, Senhor. Pai, eu te peço, toca no coração daqueles que querem conquistar, Senhor, daqueles que querem, Jesus, viver essa conquista diária contigo, Senhor. Abra o coração, Senhor. Abra, Pai. Abra o coração para que se expanda a mente, a visão, a inspiração, o teu poder seja manifestado a cada dia, Senhor. Aqueles que querem te ouvir, aqueles que querem viver contigo, Senhor, que sejam verdadeiros, que possam aprender, que sejam aprendiz. Oh Pai, que essa seja a maior conquista, que nós possamos aprender contigo, Senhor, a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Deus abençoe vocês.